energias. E onde estaria o risco que o senhor veria para o Brasil perder essa oportunidade? O risco do Brasil perder essa oportunidade, ele é O palpável. que deve ser evitado para Ele é que palpável, não porque, percamos. vamos dizer assim, aquela velha, nosso velho emblema do hino que vem da frase dormindo em berço esplêndido. Dormindo no sentido de perdendo a oportunidade. O Brasil é hoje, junto com Noruega e poucos outros países, os que mais utilizam formas renováveis de energia. Hidráulica, a da água, as hidrelétricas, a da biomassa. E então, o do biocombustível, nos últimos, desde o programa do álcool, na década de 70. Então, hoje, o ano passado, 47% de todo o uso de energia do Brasil veio dessas fontes. E o restante, fontes fósseis e nuclear. E apesar da incidência solar, ainda desenvolvemos pouco Então, energia solar. é essa a questão. É que a gente praticamente chegou hidráulica tem mais potencial, mas é mais complexo, você mexe com a vida de muita gente, tem riscos ambientais de fazer grandes empreendimentos hidráulicos. Biomassa ainda pode crescer muito, biomassa sem dúvida, o Brasil tem muita terra agriculturável, aumentando a eficiência da pecuária brasileira. Claro. Se a gente, em vez de uma cabeça por hectare em média, que essa o uso da terra da pecuária brasileira, se nós passássemos tranquilamente para 2 cabeças, que dá para fazer com tecnologias mais modernas na pecuária, nós liberaríamos uma área imensa, 100 milhões de hectares, que podia ser utilizado para mais alimentos e mais biocombustíveis. O Brasil pode avançar muito, e principalmente nas formas do futuro de energia. Quer dizer, na segunda metade do século XXI, os países desenvolvidos, e vamos torcer que o Brasil seja um país plenamente desenvolvido nessa época, vão estar usando a energia solar. A energia solar é a energia do futuro. E outras formas de uso da energia solar, por exemplo, a energia dos ventos. O sol movimenta os ventos, você usa a energia dos ventos, a energia do mar, das ondas oceânicas, da própria biomassa, usando muito mais tecnologia, o que é chamado segunda geração de biocombustíveis, a terceira geração de biocombustíveis, a conversão direta da molécula de celulose das plantas em vários biocombustíveis. Ou a partir das algas. A partir das algas, criação de algas em tanques, a energia, a alcoquímica, quer dizer, toda uma nova química, plásticos, todos os materiais, fugir da era fóssil, não é mais a petroquímica, a alcoquímica. Então, o Brasil precisa realmente perceber que este é o caminho do futuro. Então, o fato de que nós utilizamos mais energia renovável que a maioria dos países do mundo, muito mais que os países desenvolvidos, que utilizam em média 13%, e nós chegamos a 47%, pode dar uma falsa segurança de que os outros têm que trabalhar muito para chegar no nosso nível. Se nós não avançarmos na energia solar, na energia eólica, na energia da biomassa, nas novas formas, eu acho que nós seremos passados muito em breve. Nos próximos 20, 30 anos, vários países já utilizarão muito mais essa energia. Então é esse o paradigma, esse é o desafio que o Brasil tem que acordar. Nós sim temos mais potencial do que todos os outros países nessas formas renováveis. Mas se nós não nos preocuparmos, nós vamos estar comprando tecnologia. E é essa a grande questão. Não podemos perder esse bonde, né? Não podemos perder esse bonde, porque país desenvolvido é país que inventa, é o país que inova, é o país que desenvolve tecnologia. Agora, doutor Nobre, a outra questão, que é aquela que é inescapável, é preciso um acordo com as grandes nações emissoras, os famosos Sugismundos, né? Os que mais jogam gases. E isso é um problema inevitavelmente político. E depende de um acordo, de algum tipo de consenso, né, que a ONU deveria representar. A pergunta é, está a ONU preparada, pelas relações multilaterais que nós conhecemos hoje, tão problemáticas, para dar sustentação a uma solução consensual que a humanidade precisa para encontrar um caminho de futuro? As mudanças climáticas, elas vinham, era até interessante, estando numa reunião de ciência, tecnologia e inovação, mencionar que nós tínhamos assim, um grande apreço pelo sistema da Convenção do Clima, porque era o primeiro grande exemplo onde
significativa, enorme, gigantesca decisão mundial era informada principalmente pela ciência. A ONU se envolve na resolução de inúmeros conflitos globais, todos de natureza política, mas as mudanças climáticas era o melhor exemplo de uma ação da ONU em que a informação, as decisões, as regras, as leis internacionais estavam sendo decididas a partir do conhecimento científico. Isso não era comum. A ONU procura mediar, arbitrar interesses geopolíticos, em guerras, conflitos, a questão da fome, mas nesse caso, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que também foi formado pela ONU, é o que vem informando esse processo e com bastante sucesso. Quer dizer, o conhecimento científico chegando mais perto de influenciar decisões globais. O fracasso da convenção, da reunião das partes da Convenção Climática, a COP15, em Copenhague, foi um balde de água fria no entusiasmo da expectativa global de que haveria um acordo legalmente vinculante, quer dizer, os países sairiam de Copenhague com um documento assinado, firmado por todos os países participantes da convenção, que são quase todos os países do mundo, principalmente os que mais emitem, que se seria possível em Copenhague começar a enxergar esse novo mundo em que os países desenvolvidos reduziriam rapidamente as suas emissões e que os países em desenvolvimento se comprometeriam em Copenhague com um plano de diminuição das suas emissões para que, talvez daqui a algum tempo no futuro, eles mesmos diminuíssem os números absolutos das suas emissões, e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Esse banho de água fria, é difícil saber o que vai acontecer nos próximos anos, mas o senso geral e os analistas de relações internacionais, políticas internacionais, especialistas no assunto, eles advertem que talvez não devemos colocar muita expectativa que a ONU conseguirá puxar quase que da cartola este coelho da solução global para as mudanças climáticas. Um grande acordo que os países todos assinem, firmem e busquem implementar. A nova grande oportunidade será então a Rio+20? Olha, no âmbito de criar o apoio político e os consensos políticos, Copenhague baixou um pouco a moral dos que procuram encontrar soluções. É difícil imaginar que vai haver um acordo vinculante na próxima COP, em Cancún, no México, em novembro, dezembro, ou na da África do Sul. Então, esses movimentos eles não são anuais, e como em meados de 2012 nós teremos a prestação de contas do que foi comprometido lá atrás, em 92, no Rio, e a ONU já aceitou a proposta brasileira de realizar a Rio+20 no Rio de Janeiro, em 2012. Então, eu acho que a expectativa que se construiu para Copenhague, ela vai outra vez, esse momento político, ele vai sendo aos poucos construído, os países vão tentar talvez acertar direções e acordos e compromissos preliminares agora em Cancún e depois na África do Sul, para quem sabe desembarcar na prestação de contas de 20 anos depois. A prestação de contas vai ser difícil, porque quando a gente olha 20 anos depois, e se a gente olhar 20 anos depois, o que nós vamos ver é que as emissões globais terão subido entre 50% e 55% a mais do que em 1992. Quer dizer, nós estamos indo completamente na contramão do bom senso que foi os países acordarem a Convenção Climática no Rio. Então, alguma coisa mais abrangente, mais espetacular terá que ser feito, e vamos torcer que o Brasil seja, inspirados aí talvez na natureza do Rio de Janeiro, na nossa natureza tropical, que inspire os delegados e os presidentes que virão e que se saia da Rio+20 com algo mais concreto. É isso que é a expectativa da sociedade global
tinha de Copenhague terá do Rio de Janeiro. E vamos torcer que o Brasil inspire mais os líderes do que a fria Dinamarca não inspirou. Ok, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Encontros. Nós estivemos aqui conversando com o Dr. Carlos Nobre, ele é pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e é também membro da delegação no painel intergovernamental de mudanças climáticas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos continuar aqui com o programa Encontros, falando diretamente da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Obrigado pela sua presença. Continue com a nossa programação. Até já.